Você sabe o que é um tributo? Sabe definir o conceito de um tributo segundo o Código Tributário Nacional? Esse artigo 3? Bem, eu sou o Marterson Castelo Branco. Você está aqui no canal Contabilidade e Negócio. Eu vou deixar essa aula para você. Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça, eu deixarei 2 links na descrição. O link de um curso avançado de Direito Tributário e outro link de planejamento tributário, onde eu ensino dicas e estratégias para reduzir os tributos. Deixarei também o link do meu WhatsApp, caso você queira adquirir mais de um curso meu, ajudando aqui na internet, sem contar que eu farei um baita de um desconto para você. Fique aí com essa aula, ative as notificações, todos os dias tem conteúdo aqui para você no YouTube e lá no Instagram. Bem, vamos aqui estudar o conceito de tributo. Olha só, segundo o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo número 3, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja, você pega esse texto aqui e não entende nada. É por isso que nós iremos aqui destrinchar frase por frase, afirmação por afirmação do artigo 3 do CTN. Então vamos aqui começar pela primeira frase. Tributo é uma prestação pecuniária. Veja, tributo é uma prestação pecuniária e deve necessariamente ser pago em moeda ou algo cujo valor possa ser expresso em moeda, nos casos permitidos no próprio CTN, como é o caso de dação em pagamento com bens imóveis. Então, a primeira coisa, tributo é algo que deve ser pago em moeda nacional. Você não pode pagar tributo em outra moeda, ou então pagar tributos com outras coisas, mesmo que seja expresso em moeda, a não ser que o Código Tributário Nacional e o próprio fisco, com normas, permita. Por exemplo, pode ser que você esteja devendo 50 mil reais de tributos e você tenha um carro e o fisco aceite aquele carro para leilão como uma dação de bens. Tudo bem? Este caso específico é permitido, mas o tributo deve ser pago em moeda ou, como aqui está escrito no texto, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tá bom? Então, não existe pagamento de tributo através de prestação de serviços, não existe pagamento de tributos em outra moeda. Tem que ser em real, ou então, caso o fisco autorize que você entregue algum bem para ele, tem que estar expresso em moeda, tá bom? Continuando. Tributo é uma prestação compulsória, ou seja, o pagamento do tributo independe da manifestação de vontade do particular. Assim, se o fato gerador ocorreu, o tributo é devido e deve ser necessariamente pago. Nota: não existe a possibilidade de não pagar o tributo, salvo, exceções como imunidades e isenções. Então, nós temos que entender que o tributo ele não é uma punição. Então, quando existe a obrigatoriedade de pagar o tributo, ele deve ser pago e não existe a possibilidade de não pagar. Tudo bem? A não ser quando acontece 2 casos no direito tributário, denominado imunidade e isenção. Tá bom? Tributo é uma prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Veja, o pagamento de tributo não deve ser utilizado com o propósito de punição, ou seja, com o objetivo de aplicar uma sanção, penalidade pela prática de um ato ilícito. Dessa forma, podemos inferir que tributos não se confundem com as multas tributárias. Então, veja, imaginemos que uma empresa presta um serviço. Ela está submetida ao pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviço. Quando essa empresa presta esse serviço, ela tem que pagar o ISS. Aconteceu o fato gerador. Tá certo? Agora, se ela atrasa o pagamento do tributo, ela vai ser punida. Mas o pagamento do tributo não é uma punição. É apenas uma prestação pecuniária, compulsória. Tá certo? Quando ela atrasa e tem que pagar a multa não é tributo. Tá certo? Muitas pessoas confundem a multa com o tributo. Tributo é uma prestação instituída em lei,
Olha só, em razão do princípio da legalidade tributária, o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, todo e qualquer tributo deve ser instituído por meio de lei. Tudo bem? Ou seja, eu não estou lendo aqui o texto. Quando o artigo 3 do CTN diz que o tributo deve ser instituído em lei, ele está falando do princípio da legalidade tributária previsto na Constituição Federal, que diz que só existe a obrigatoriedade de pagar tributo se existir também a previsão legal. Se não tiver lei cobrando aquele tributo, o fisco não pode cobrar por conta própria. Outra característica do tributo é que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, se por um lado o particular está obrigado a pagar tributos, que é a prestação compulsória, por outro, o fisco não pode se abster da cobrança quando o tributo é devido. Desse modo, podemos dizer que a atividade de cobrança do tributo independe dos critérios de conveniência e oportunidade, sendo claramente um ato vinculado. Então, quando acontece o fato gerador, a obrigatoriedade do contribuinte pagar o tributo, o fisco não pode abrir mão. O prefeito, o governador, o presidente não pode abrir mão. Enquanto tiver uma lei dizendo que aquele tributo é devido, o Estado não pode deixar de cobrar, porque senão vai ser um crime administrativo. Tudo bem? Então, os chefes de executivo, nos níveis nacional, estaduais e municipais, eles têm que entender isso aí, tá bom? É óbvio que nenhum chefe de executivo vai abrir mão de tributos, né? Então aqui é apenas um quadro esquematizado, tá? O conceito de tributos é uma prestação pecuniária, é uma prestação compulsória, tá? Pecuniária porque tem que ser paga em dinheiro ou então alguma coisa que possa ser expressa em moeda. Compulsório porque não existe a possibilidade de não pagar. Não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é punição. É uma prestação instituída em lei, né? Tem que estar previsto na lei para poder ser cobrado, e é uma prestação cobrada mediante atividade vinculada, ou seja, não existe a possibilidade do fisco não cobrar. Se o Estado, se a União ou se o município ou o Distrito Federal abrirem mão daquele tributo, o governante pode até sofrer um impeachment, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida pode me perguntar. Abraço.